Boa noite, queridos amigos e irmãos do Distrito do Aeroporto. É com o coração recheado da alegria que o Espírito Santo nos põe, que convido você nesse instante a baixar a fronte para fazermos uma prece, buscando o Senhor para nos trazer o conforto necessário. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nós nos encontramos. E neste instante em particular te pedimos que nos abras a mente para compreender a Tua palavra. Suplicamos que estas verdades que agora iremos estudar encontrem em nosso coração lugar especial. Toma conta de Tua igreja, Senhor, dos Teus filhos espalhados por este mundo afora, por esta região em particular chamada Nordeste, e muito mais especificamente neste lugar chamado Distrito do Aeroporto. Singularmente, atinge o coração dos Teus filhos e lhes dê a bênção que é necessária para que possam permanecer fiéis diante de Ti. Eu te suplico no santo nome de Jesus. Amém. Amigos, abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 24. Neste verso em particular, o Senhor Jesus adverte a sua igreja com as seguintes palavras: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, observem, se possível, os próprios eleitos. Eu tenho deparado com este verso há alguns anos. E durante alguns anos eu tenho estudado Mateus 24 em conexão com Mateus 25. E este é um dos versos que tem me deixado muitas vezes em reflexão profunda. O que Jesus quis de fato dizer neste versículo para a sua igreja em particular? Certamente precisamos entender ao que ele se refere com a expressão engano. E talvez eu possa agora começar a apresentar para vocês 4 situações em particular que eu entendi como sendo objeto deste modo de advertência que Jesus põe para a sua igreja. Mateus 24, o Senhor então sugere que coisas tremendas viriam com o objetivo de desviar, se possível, os próprios escolhidos. É verdade que esta situação ela pode se apresentar através de algo tenebroso, enganoso. Então eu tenho me perguntado, como já dissera, quais seriam estas principais coisas que poderiam levar o seu povo a enganar-se? Bem, eu cheguei a 4 delas. A primeira destas questões que eu compreendo que aqui emerge neste verso como a forma possível de levar os filhos de Deus a desviarem-se do caminho ou se comportarem como que então embebidos por esta questão, tem a ver com o poder. Quando um cristão tem poder, eu considero como sendo isto uma coisa muito perigosa. O poder da natureza é algo muito perigoso. O poder econômico, o poder militar, o poder político, poder é uma arma muito perigosa. Quando um cristão tem poder político e o usa com a inteligência cristã, é uma bênção. Mas quando não o faz, ele é transformado num cristão amoral. O cristianismo sem o caráter de Cristo pode ser definido como corrupção. E você vai encontrar esse tipo de gente chamada de religiosos políticos. De sorte que você não pode se livrar das regras que aí estão. E certamente terá de se envolver com tais regras. E não haverá harmonia entre o caráter de um cristão e a política, pois o lixo que aí está não se coaduna com o cristianismo. Quando os pastores ou o ministério se voltarem para os políticos e suas políticas, em vez de buscarem a Deus, terei certeza de que a igreja se corrompeu. Quando os pastores mais novos com seus esquemas forem movidos apenas pelo valor temporário do dízimo e das posições, isto certamente não reflete o caráter de Cristo. No meu ver,
É um erro quando a igreja promove alguém para uma função sem considerar o poder ilimitado que está entregando na mão de alguns homens. Deus não está interessado em seu título, meu irmão. Deus não está interessado em sua postura, em sua posição. Deus está interessado em teu caráter. Deus não se intimida com o título que eu carrego como pastor, seja, portanto, como um presidente ou como um secretário executivo de um campo. Mas se o teu caráter é semelhante ao caráter de Cristo, os verdadeiros líderes agem em prol dos seus semelhantes, com, então, o intento de ajudá-los e não com o intento de feri-los. Sem esta compreensão, muitos certamente vão chegar ao entendimento que parece que a resposta para a igreja é a política, mas nunca foi, em razão exatamente do poder que muitas pessoas têm em suas próprias mãos. Eles acham que são todos poderosos e não o são. O segundo elemento que eu encontro em Mateus 24, verso 24, como possibilidade de levar muitas pessoas ao engano, tem a ver com o orgulho. A promessa feita pela serpente a Eva no jardim do Éden foi que ela seria como Deus. Isso apelou ao ser de Eva de tal sorte que ela quis ser como Deus. O orgulho é capaz de corromper a mente mais devota de uma pessoa espiritual. Imagino Eva dizendo: eu não sou mais inteligente que uma coisa dessa aí. E o orgulho é algo que te faz sentir superior a outras pessoas. Superior fisicamente, superior culturalmente, superior financeiramente. Um professor de teologia me disse certa vez que ser o melhor não é ser o melhor até o dia em que você passe a acreditar que seu coração está tão cheio de orgulho que quem te disse diferente encontrou a deficiência. O orgulho é a tentação de se ver superior a outras pessoas. O diabo usa o orgulho como uma forma de enganar, inclusive a mente mais espiritual, pois o orgulho causa o esquecimento do que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 17, verso 26, de que de um só sangue ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 28, diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Já o mesmo apóstolo, em Romanos capítulo 2, verso 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O orgulho racial e o tom de pele pode ser tão ofensivo, seduzente e enganoso, que alguns cristãos põem a sua posição racial acima da redenção. Eles põem seu orgulho racial acima de Cristo, antes de Cristo. O orgulho racial é uma mentira enganosa para os próprios eleitos. Alguns acham que só podem ajudar se são de boa aparência. Então, esta é uma outra maneira de entender Mateus 24, verso 24. Não esqueçam, falei, portanto, de duas coisas: o poder e o orgulho. A terceira coisa que eu encontro que pode levar muita gente à perdição, muita gente a se desviar, muita gente a se enganar, tem a ver com a presunção. A presunção é a crença de que Deus não requer que você viva sempre em harmonia com os seus mandamentos e ensinos, em princípios e caráter. É achar que você pode separar o dia que bem entender para então descansar, para fazer o que você bem quiser. É achar que você pode ferir os outros por perseguição e afinal ainda achar que vai estar entre os nobres que o Senhor vem buscar. Significa supor que pode torturar os outros e ferir as pessoas a quem Deus lhes deu a libertação e a bênção. Ellen White diz que, na verdade, Eva caiu porque lisonjeava a si mesma,
que era Deus muito gentil para punir e para então levá-la a algum tipo de sanção em virtude de ter desobedecido os seus mandamentos expressos. Ela compreendia, em outras palavras, que o amor de Deus era tão imenso que, apesar de fazer o errado, o Senhor, portanto, consideraria como certo. Esta é a atitude de muitos, a presunção. Sabem que estão errados, mas continuam fazendo o errado e ainda conclui que Deus os aceitará. Não, Deus não aceita. A Bíblia é muito enfática, meu querido amigo e irmão. Você sabe o caminho, então siga o caminho. Você sabe a verdade, então viva a verdade. Você conhece o que o Senhor Jesus colocou para esta igreja, então não duvide, não coloque em dúvida aquilo que o Senhor revelou com tanto preço, com tanto amor, com tanta verdade. Não esqueçam, eu estou falando das 3 coisas que então aqui já apresentamos: poder, orgulho e presunção. E a 4ª coisa que eu compreendo que está em Mateus 24 como uma das armas utilizadas por Satanás para levar muita gente ao engano tem a ver com o prazer. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 nos é dito, e eu gostaria que você então acompanhasse comigo esta leitura. Vamos ao texto. 1 João capítulo então 2, versículos 15 e 16. Abra sua Bíblia e acompanhe o texto que o Senhor aqui nos oferta, de modo que você pode entender esta verdade de maneira singular. Repito, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16 nos é dito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O prazer ocorre quando o desejo de se sentir-se bem torna-se mais importante do que a obrigação de fazer o bem. Eu vou repetir o que eu escrevi. O prazer ocorre quando o desejo de sentir-se bem torna-se tão mais importante do que a obrigação de fazer o bem. O prazer ocorre quando há a tentação de sentir-se correto em oprimir os outros como um senso do dever cumprido. Meu apelo a você nesta noite, meu querido amigo e irmão, é que você deverá lembrar-se que por toda a história, esses 4 poderes, o poder, o orgulho, a presunção e o prazer, o diabo tem usado com certo sucesso como suas armas na batalha da mente. Estas têm sido as armas que ele tem usado insistentemente para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não esqueça: poder, orgulho, presunção e prazer. Mas nosso Deus nos dá suas armas para poder combater contra as armas do diabo na batalha da mente. Elas estão no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Eu gostaria que mais uma vez você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo o texto. No texto então aqui do profeta Isaías, reitero, no capítulo 26, versículo 3, eu e você podemos então acompanhar esta leitura. Diz então o profeta: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esta é a arma que nós podemos utilizar, a confiança em Deus, para podermos combater aquelas armas que podem, se possível, levar os próprios escolhidos ao engano. Poder, orgulho, presunção e prazer. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ter o compromisso de sermos íntegros em nossa missão na igreja, que guardemos nossos pensamentos puros como um testemunho de um salvo. Esta maneira polida de pensar e agir é o bastante para vencer os enganos de Satanás. E se você não está hoje assim, eu reclamo ao meu Deus, eu reclamo ao meu amigo Espírito Santo, que você passe a pensar assim. E se você passar a pensar assim e permitir que ele transforme a sua mente,
você vai, portanto, ter uma mente limpa e certamente agirá como um salvo. Esse tipo de pensar e agir você não vai encontrar na TV, certamente. Você não vai encontrar entre os políticos, certamente. Mas deveria, contudo, encontrar aqui na igreja, no ministério, nos lares cristãos. Mas a igreja está tão acinzentada de poder, de orgulho, de presunção, de prazer, que não se vê mais como a verdade cristalina. Mas Deus apela à sua igreja, apela a você e a mim, para que então corrijamos esse tipo de postura, que nós possamos ser de fato a igreja que o Senhor convidou para ser a porta-voz para este mundo, como uma coluna, como um baluarte, como a igreja límpida e cristalina diante destas águas tempestuosas. Assim, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que esta promessa aqueça o seu coração. Eis que tudo se fez novo. Viva como a igreja que não foi contaminada, como a igreja que permanece fiel aí aonde você está. Confie em Deus. Não se permita ser enganado, seja pelo poder, seja pelo orgulho, seja pela presunção, seja pelo prazer. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelas verdades de Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém.